Estamos de volta aqui com mais um episódio do Videocast Transmissão ao Vivo. Eu estava fazendo aqui uma série de gravações, eu tive que dar um tempo ano passado por conta da minha correria de trabalho, mas agora voltando aqui com força total para finalizar a segunda temporada. Pô, esse aqui é um videocast que a gente conversa com pessoas que atuam nesse mercado de transmissão ao vivo e tudo que está em torno dele, né, cara? Pô, a gente hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que são os cabos, né, cara? A gente vai focar bastante a conversa nos cabos SDI, mas a gente vai falar um pouco também sobre o cabo HDMI e os cabos de fibra e de rede, tá? Para isso, cara, eu convidei aqui um grande amigo, Thiago. Thiago, obrigado pela presença, cara. Muito legal poder ter você aqui representando a Cabicom, que virou um grande parceiro nosso aqui, né? Não só me ajudando, né, a escolher os melhores cabos, mas poder ajudar também toda essa galera aí que eu consigo indicar a Cabicom. Então, pô, agradeço a disponibilidade. Prazer por ter nosso, vindo então. aí, velho. Obrigado mesmo pelo convite aí. Coisa linda. Cara, eu queria primeiro aqui, Thiago, entender um pouco assim, pô, como é que surgiu a Cabicom, velho? Da onde que você entrou nesse mercado de cabo, assim? Você já trabalhava em outro lugar? Me conta um pouco como que surgiu a tua empresa, assim. A Cabicom, hoje ela possui 2 sócios, né? Sou eu e o Adelson, que você já teve o... Grande parceiro também. Já conheceu lá, gente boa pra caramba. Então, o que acontece? A gente tinha uma empresa de prestação de serviços de TI, né? E a gente sempre trabalhou junto. A gente acabou até trabalhando junto também em uma empresa, uma distribuidora de cabos também. Então, o que acontece? Tinha um fornecedor, uma multinacional muito grande, que acabou fechando as portas aqui no Brasil. Então, a gente tinha um conhecimento, né, muito pequeno, mas um conhecimento de modo geral nesses produtos dessa empresa. E com o fechamento dela, a gente viu essa oportunidade para estar revendendo esses produtos, porque era uma empresa muito grande e com uma grande procura. Então, a gente falou, pô, vamos tentar vender isso aí. E aí começamos lá no Mercado Livre, né? Vendendo aí de pouquinho em Começou pouquinho. online o negócio. Começou 100% online. Nada presencial. Até hoje a gente tem aí 90% é online, né? Praticamente, como você já conhece. Então foi isso, viu? Basicamente foi isso. Começamos pelo Mercado Livre e aí os nossos clientes vieram praticamente todos do Mercado Livre, né? Até pelo menos aí 1 ano e meio atrás vieram muitos do Mercado Livre. E aí hoje a gente já tem uma procura melhor no nosso site, no nosso Instagram. Essa ajuda que você nos dá aí também vem muita galera do audiovisual procurar a gente. Então, basicamente a história da empresa é essa. Começamos ali com a oportunidade de um fechamento de uma empresa, né? E aí estamos aqui até hoje e a gente focou bastante nessa área de audiovisual, né? Legal demais. Eu fui lá, né, cara, no espaço de vocês. Pô, é muito legal poder ver, né, cara? A gente compra, assim, chega o cabo embaladinho, mas é muito massa poder ir lá, ver o estoque, ver como tudo funciona, Sim, assim, sim, né, cara? bem legal. É complexo, né? A gente, pô, sabe que cada um tem a sua necessidade, né? Quando a gente fala de cabeamento, né? Às vezes uma necessidade de uso e às vezes uma questão de grana. Às vezes o cara, pô, o sonho do cara é ter os cabos, pô, Datalink, RG6, mas o cara talvez não esteja ainda nesse momento, né, cara? Então a gente tem que entender um pouco disso, né? Eu queria falar de uma coisa, cara, que você comentou comigo que eu acho, assim, extremamente importante a galera saber, né, velho? Que um dia eu falei para você, pô, eu queria esses cabos que a gente todo dia enrola e desenrola. E aí você comentou comigo, né? Você falou, cara, na real, o fabricante, né, a galera que faz esses cabos, não faz pensando nesse uso de monta e desmonta, né? Teoricamente, esses cabos são cabos para você instalar, né? Exato. Para você. Eu queria falar um pouco disso, assim, cara. Você acha que isso tem mudado um pouco? Óbvio, hoje em dia, né, a gente começa a ter opções como esse cabo aqui, por exemplo, né, que é um RG6 e ele é High Flex, né, Ultra Flex, que é o nome que ele é um cabo que é para isso, né? Se você for enrolar e ele fazer um nozinho, você não vai perder o seu cabo, né? Perfeitamente. Então acho que hoje em dia, acho que você também tem muita razão de
buscar esse tipo de solução porque a gente tem essa dor, né? Queria que me falasse um pouco disso, assim, cara. Quando esse tipo de cabo padrão RG6, ele é fabricado para a galera usar em instalações, né? Você instalou, largou ele lá e segue o baile, né? Exatamente. Esses cabos SDI, de modo geral, eles foram fabricados para você fazer uma instalação fixa, né? Você colocou lá, faz uma instalação na tubulação. Às vezes passa em conduíte, sei lá, né? Exatamente. Então, é focado nisso. Mas, pouca gente conhece, mas você tem também os modelos que são preparados para você enrolar, desenrolar, usar no evento. Então, existe um cabo, normalmente existe um cabo específico para cada tipo de projeto, entendeu? Só que a galera sempre vai no que aparece mais, por exemplo. Sim. Então, acaba aparecendo mais o modelo aqui, o pessoal fala, mas esse aqui é muito rígido. Não é que ele é muito rígido, na verdade ele é rígido porque tem que ser rígido. Porque tem que ser, a ideia é essa, Se né? você tem, também tem a relação da distância. Se você tem uma distância muito longa, você não consegue atingir a mesma qualidade de resolução do que um cabo rígido num cabo flexível. É impossível, entendeu? Então você vai ter ali um cabo, eu sempre costumo falar isso, existe o cabo correto para cada tipo de projeto. Legal demais, assim. Legal demais. Inclusive, assim, já fazendo aqui uma conversa sobre os Betacaves. A Betacave, na verdade, ela é focada em vigilância, né? Isso mesmo. São cabos feitos para a CFTV, para, enfim, para câmera de segurança, né? E a galera, pelo preço, começou a trazer para esse uso de audiovisual, transmissão ao vivo, né, cara? Então, ele não é um cabo pensado nisso, né? Então, queria que a gente falasse um pouco agora de Betacave, né, cara? Acho que Betacave é uma fábrica italiana, né? Enfim, que faz cabos de segurança, videovigilância, mas, pelo que eu pesquisei, assim, eles são os melhores cabos do mundo para esse tipo de utilização, certo? Não sei se é o melhor do mundo, mas, enfim, eles são bem reconhecidos nesse ponto, certo? Para a câmera de segurança, né? Eu também acho. Pelas marcas que a gente trabalha na Cabicom, a gente percebe que a Betacave ela tem um destaque muito grande nessa área de CFTV. São cabos com estrutura extremamente resistentes, né? Você vê que tem a capa, por exemplo, LSZH, se acontecer algum tipo de incêndio, alguma coisa do tipo, não vai propagar chamas, gases tóxicos, na verdade, nem chamas. Há alguns anos atrás, a Betacave criou esse cabinho verde, que já é uma solução para a galera da transmissão de vídeo. Qual que é a diferença desse cabo para esse? A estrutura interna dos dois são praticamente a mesma. Você vai ter a mesma espessura, você vai ter a mesma quantidade de malha, que tem aproximadamente 80% de malha aqui. O condutor tem a mesma espessura, tem ali mais ou menos, não me recordo agora, mas os dois têm 3,3 milímetros de capa. E aí o que vai mudar? A blindagem desse aqui de malha, ela é uma malha de alumínio. Tá. Que já não é recomendado para a área de transmissão de vídeo ao vivo. Eu já tive problema de piscação assim com esses cabos azuis, coisa que depois que eu comecei a usar os verdes, eu já não tive mais. Eu percebi isso no uso, assim, né? Sim. Isso é bem visível, assim. E uma coisa legal também a gente falar é das bitolas dos cabos, né? A Betacave, ele tem esses 3 tipos, né? Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui é o mais fininho, né? Que é o 4019, é isso? Isso, esse aí 4019. é o 4019. Ele é um cabo que ele é bem fininho, galera. Então, assim, questão de espaço e peso, né? Eu gosto muito. Eu uso esses fininhos aqui, normalmente com 10 metros. Esse daqui é um cabo de 10 metros. Mas queria que você me falasse um pouco, Thiago, dessas recomendações, né? De distâncias aqui. Focando agora aqui em Betacave, né? Dos 3 tipos de bitola aqui, como é que é a recomendação de distância máxima aí, né? A nossa recomendação, Ivan, é o seguinte: a gente sempre trabalha com a recomendação de 35 metros no máximo para o 4019, 60 metros para o 8035 e 100 metros para o 14055. Tá. Só que aquele cabo, ele foi descontinuado, tá? Então, quem tem, quem não tem, infelizmente, não vai ter mais. Mas a gente tem esses 2 aqui, a pronta entrega lá, e são cabos de muita boa qualidade.
A gente recomenda também o 4019 para quem vai fazer pet cord, né? Uns petzinhos pequenininhos. Exato, que é o que eu uso, por exemplo, no azul, assim, né? Sim, o azul sim. que eu uso mais para, sei lá, fazer uma captura de uma placa de captura para um Sim, computador. Eu costumo fazer esses cabos com 1 metro, 1,5 metro. Eu gosto muito de usar esses fininhos para esse tipo de uso, né? Hoje em dia eu já migrei aqui tudo para Datalink, mas eu usei por muito tempo usei esses cabos aqui para fazer isso, né? Fazer uma placa de captura ligada no computador ou fazer só uma conexão de um transmissor sem fio que está perto do meu Sim. switcher, né? Cara, Betacave, assim, ele é uma solução, né, de custo-benefício, mas, cara, não dá para comparar qualidade de cabo, durabilidade, né, cara? Comparando com cabos Datalink, Belden, né? Mas a solução dos cabos EOC, eu acho que, cara, é uma opção. Talvez para um cara que não tenha uma condição de investir. Principalmente o cara que precisa ter muito cabo, né? O cara vai usar 5, 6, 7 cabos, né? Enfim, eu acho que é um bom começo, né? Eu acho que eu aconselho assim, você está querendo migrar para SDI e está precisando ter um cabo que deu uma qualidade, mas num preço legal, eu acho que esses cabos EOC aqui super dão conta, né, cara? Eu também acredito que a recomendação seja realmente essa. O cara que vai começar ali, vai de Betacave que vai te atender muito bem. Claro, lembrando sempre que a gente fica limitado aqui a Full HD. Sim. Até 3G vai funcionar perfeitamente. Legal demais. Trabalhando dentro das recomendações. Legal demais. Isso é um papo que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Quero que você me ajude a explicar para a galera o 3G, 6G, 12G. Mas, enfim, só finalizando aqui sobre os Betacaves, cara, eu percebo muito na Betacave esse lance de um cabo pensado para instalação, né? Primeiro porque, cara, a minha crítica aqui, né, a Betacave, cara, eu não gosto da qualidade das cabeças, né? Eu já quebrei muita cabeça, aquilo que eu... Inclusive, o dia que eu te liguei, eu estava precisando comprar 20 cabeças de cabo porque eu tinha quebrado um monte de cabeça. Aí você falou, mas por que você está usando esse cabo? Que quebra a cabeça pra caramba. Enfim, foi daí que começou, né, o nosso papo, porque eu estava precisando comprar cabeça. Eu tenho um alicate, eu tenho um decapador, então eu mesmo fazia aqui os cabos, cortava os cabos. Quando dava problema, eu ia lá, o evento rolando, eu ia lá, trocava a cabeça e funcionava. Mas eu percebi, cara, que qualquer batidinha que der no chão, qualquer, enfim, movimentação aqui diferente, a cabeça não segura a onda, né? Então, minha crítica aqui aos cabos Betacave acho que mais na cabeça deles, que eu acho que eles não sei, assim, eu acho que talvez pensando nisso, né, que eles não estão pensando que você vai arrancar aquilo e ficar pondo e tirando todo dia esse cabo. Era para você largar lá no conduíte e a cabeça vai ficar lá, né? Você não vai ficar batendo ela no chão, né? Você tem esse tipo de percepção também, Thiago, com relação à qualidade de cabeça? Na realidade, é como a gente já falou, a Betacave, quando ela foi lançada ali há 15 anos atrás, se eu não me engano, era completamente voltada à área de CFTV. Então, esse conector ele foi desenvolvido para CFTV, ou seja, um conector mais custo-benefício, mais barato, que ainda assim algumas pessoas ainda consideram caro hoje em dia, né? Mas assim... Hoje em dia, quanto que está uma cabeça dessa? Do 8035 está cerca de R$30. Esse daqui está cerca de... Você vai pagar ali uns R$17, mais ou menos. Tem uma diferença grande de preço de um para o outro. Mas, de modo geral, é isso. Foram pensados para CFTV. Fez atualização de cabo, mas não fez um conector específico para aquela área, entendeu? Então, eles só fizeram ali a mudança do cabo e continuou com o conector, o mesmo conector. Basicamente isso aí. Legal, mas é isso, galera. Assim, para quem tá querendo começar a ter cabos SDI, eu acho que são opções, né, cara? O azul foi os primeiros que eu peguei foram os azuis, né? Tinha cabo pequeno, nunca tinha me dado problema. Quando eu comecei a usar eles de 100 metros no 8035, cara, era meio de lua, assim, né? Tem dia que ele vai ficar de boa, não vai dar uma piscação. E eu percebi muito que se eu passar energia próximo
a ele, esses cabinhos azul aqui Sim. costumam me dar muita piscação quando eu estou com energia passando próximo. Então isso me dava uma atenção de eu ter que, na hora que eu montasse com esses cabos, eu ter que separar um pouco os caminhos de energia de caminho de cabo, porque com os cabos azuis eu tive sim problema com isso. Coisa que com verde já não tive, tá? Eu uso muito aquele ali, que é o fininho de 10 metros. Quando eu tô com uma câmera perto, cara, ultimamente o único cabo da Betacave que eu tenho usado são cabos pequenos do EOC, da versão mais fininha, porque é um cabinho que eu ponho ele na minha mochila, eu levo 3 cabos desses assim na minha mochila de backup, precisou, cara, ele é um cabo prático da gente usar, né? Mas, enfim, lembrando, galera, que todos esses cabos aqui, cara, se você precisar, tem lá na Cabicom, né? Inclusive, a gente tem um cupomzinho de desconto, já vou dar o papo aqui, tem um cupomzinho de desconto lá, que é Cabicom DTT. Se você precisar comprar cabo lá, cara, aciona o Thiago. Se você quiser ligar direto, pode ligar, fala direto com ele. Ou se quiser entrar pelo Mercado Livre, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja deles lá. E você tem esse cupomzinho de desconto aí para todos os cabos. Não só Betacave, tá? A gente agora vai começar a falar aqui do que eu acho que é o ideal para quem trabalha com transmissão ao vivo, mas se você ainda não está no momento de poder investir em cabos Datalink ou cabo Belden, os Betacave é uma bela solução, né? Com certeza. Tiago, agora já vamos passar aqui então para Datalink, né? Cabos Datalink, RG6, né? Você me levou lá na fábrica da Datalink, foi muito legal aquele dia, cara, que a gente poder ver como que os caras fabricam, processo a processo, né, cara? Conhecer melhor, a gente conheceu ali o Edson, né? Isso. Que deu uma atenção enorme pra gente lá na Datalink. Uma marca nacional, né, que vem aí para concorrer bacana com o Belden, né? Esse aqui, por exemplo, é um cabo antigão que eu tenho da Belden, né? Esse é uma marca que eu acho que dominou por muito tempo o mercado, né? Eu comecei a trabalhar já há 26 anos atrás. Na época, a galera que falava de cabo SDI já falava de Belden e era tipo o cabo que todo mundo recomendava, assim, né? Mas hoje, já há alguns anos, né? Tem a Datalink aqui, fazendo esses cabos nacionais de extrema qualidade, né? Queria que você me falasse um pouco aqui dos cabos da Datalink, cara. O que você enxerga assim comparado com os cabos da Belden, por exemplo? Cara, a Datalink com certeza é um dos fabricantes principais dessa área de transmissão de vídeo hoje aqui no Brasil. E assim, é o que a gente tem de melhor no Brasil e também de melhor custo-benefício, porque você tem um cabo muito bom que você consegue, por exemplo, utilizar os conectores da Belden. Eles são 100% compatíveis com os conectores da Belden. A gente tem sempre as mesmas referências de bitola. Temos aqui o 1694A, para ele a gente tem o RG6 da Datalink. Uhum. Aqui a gente tem o Mini, né? O RG59 Mini. Para esse a gente seria o 1855. Da Belden, isso, né? Uhum. E também tem um que a gente não tem tanta demanda, que é o RG59, que ele já é um pouco mais grosso do que esse e mais fino do que o RG6. Ele é um médio ali, que seria o 1505A da Belden. Então, assim, as referências são as mesmas, né? A distância com relação à resolução, frequência de transmissão é um pouco menor da Datalink, mas assim, nada que prejudique ali de modo geral no uso, e você vai ter ali cabos excelentes, entendeu? Para você conseguir trabalhar, e você também pode procurar aí outras marcas de conectores, fica totalmente a sua Hoje em dia, né? que você... quais marcas que você falaria aí de cabeça, principalmente? Tem a Canari, se eu não me engano, né? Tem assim, infelizmente, aqui no Brasil não tem muitos fabricantes de conectores, cara. É muito escasso, né? Até isso é uma pergunta que eu já queria fazer. Por que a Datalink também não fabrica a cabeça? Por exemplo. Não sei. Será que é questão de custo? É mais barato para eles? Eu acredito que isso está sendo visto, entendeu? Eu acredito que isso está sendo analisado e acredito que futuramente eles devem fazer sim. Mas, por enquanto, a Datalink é 100% focada em cabos. Com relação aqui aos BNCs, né, o Ivan, voltando novamente,
Eu sempre recomendo da Belden, cara. Eu acho que mesmo sendo um conector relativamente com custo alto, ele ainda continua sendo um custo-benefício, porque você não vai conseguir um conector, por exemplo, da China ali, aqueles modelos que você paga 10, 15 reais, atingindo a mesma frequência de transmissão. Então, se você impacta na frequência de transmissão, você já fica um pouco limitado. Você prejudica o teu cabo, né? Você tem um cabo que está funcionando bem, chega na cabeça e ele te limita. Exatamente. Né? Voltando para marcas nacionais, a gente conhece uma, que é a KLC. É um fabricante que a gente trabalha já tem alguns anos também. E a gente está trazendo, sim, alguns conectores para o cabo RG6, para uma versão um pouco mais custo-benefício ali a nível nacional. Mas, passando disso, aí a gente já pula para a Belden e não tem muita opção realmente no mercado. Tá? É um assunto que é complicado, porque a gente não tem tanta informação, né, Thiago? Isso é uma coisa que a gente já debateu aqui, que se você vai pegar ali o datasheet desses cabos, cara, pô, me parece que é uma cópia do datasheet da Belden, né? E ainda as informações estão sempre meio estranhas, que... Pô, tem cabo que fala que chega em 4K, mas aí no nosso uso a gente vê que não chega. Então, assim, nas conversas que a gente teve com a Datalink, esse foi o primeiro ponto que eu bati lá. Falei, Sim. cara, a gente precisa fazer testes validados para fazer um datasheet real, porque às vezes me parece ali que o nego digitou um monte de número ali e segue o baile, né? Você imagina que você, como revendedor, deva ter dificuldade com isso, né? De encontrar informações, encontrar, enfim, estudos sobre o funcionamento dos cabos, né? Com certeza. Para a gente saber tudo isso aí, a gente teve que realmente fazer o que a gente faz hoje. Parcerias, entendeu? Faz parceria com pessoas que são da área, que podem testar para você na prática os cabos, e a gente vai pegando essa média aí e trabalhando dessa forma, porque realmente... Hoje, a gente não tem aqui um fabricante nacional que tenha esses dados. É muito simples saber o porquê também, o investimento. Sim. Você imagina que o investimento para uma máquina, um equipamento, na verdade, que faça esse tipo de medição ali, por exemplo, para uma frequência de 12 gigas, cara, eu não sei nem te falar qual que seria o custo de uma máquina dessa, mas com certeza... a gente está falando aí de milhões de reais, entendeu? Sim. E às vezes as empresas brasileiras podem ainda não ter esse valor para investir aqui no Brasil, né? Porque é tudo lá de fora. Até a máquina não é do Brasil. Sim. Então, essa é a dificuldade. Quando você compra um cabo da Belden, que você olha no datasheet da Belden, se está escrito X, é X. É X. Não tem... Lá foi testado realmente. Sim, né? Isso é de modo geral. A gente está falando aqui de cabo de transmissão, mas a gente também vende ali a área de automação industrial. Cara, se tá falando ali que é um e acabou. Não é menos um, entendeu? Não é meio um. É aquilo ali. Então, a gente sempre trabalha com a margem menor para os cabos da Datalink, enquanto a gente ainda não tem esses dados mais precisos para trabalhar. E sempre está dando certo. Entendeu? A gente trabalha dentro daqueles limites, é aquilo ali. O cara fala, eu quero usar, mas eu já uso aqui com 150 metros. Fala, você usa, mas não é o recomendado. Sim. Continuo não recomendando, entendeu? Porque a gente não pode também extrapolar. Claro. Até porque senão você cria uma expectativa, às vezes, que pode dar errado, né? Isso é uma coisa que eu percebo, que vocês são bem cautelosos, né? Sim, sim. Quando vocês passam as distâncias recomendadas, né? Como a gente já fez aqui alguns vídeos falando disso, né? A gente fez um teste aqui usando aquele cabo RG6 com 120 metros, né? A gente pegou contigo lá e testou e funcionou. Então, assim, uma coisa é recomendado que chegue até 100 metros, mas às vezes passa um pouco, às vezes... um pouco menos, pode ser que em alguma determinada situação dê algum tipo de problema. Então, vale seguir a recomendação deles, né? Eu que sou um pouco mais audacioso, eu gosto de dar uma extrapolada e testar, igual os cabos, né? Que a gente tem falado muito desses cabos aqui no meu perfil, né? Do multicabo usando os RG59 Mini, né? Que você recomenda que use até 50 metros, né? Isso. Então, esse cabo aqui, por exemplo, é um cabo que tem 50 metros. Mas eu usei esse cabo fazendo um back-to-back com esse cabo aqui
para ligar uma câmera na outra ponta. Ou seja, eu tô com 50 metros aqui, mais 30 metros aqui. E funcionou, né? Deu certo. Com 80 metros, eu recebi o sinal da câmera. Então, acho que é muito também de experimentos, né? Acho que vale fazer o experimento. Eu tô com essa coragem, eu vou lá e faço. Se você tá cauteloso, cara, vai na recomendação dos caras que você vai ter certeza. Eu acho que é uma recomendação para não ter margem de erro, para não ter falar, cara, até 50 metros, eu te garanto que vai funcionar. Pô, pode ser que funcione com 80? Pode ser que funcione com 100? Pode ser. Exatamente. Mas é isso, é a questão de testar. Você trabalhando dentro da capacidade, você sabe que é 100%, não é 99%, entendeu? Então, você não vai ter nenhum problema durante uma transmissão. Já pensou você tá fazendo um show lá muito importante e do nada o cabo dá pau ali na hora da transmissão, entendeu? Então, se você trabalhar mais do que o limite, você tá propício a esse tipo de problema, entendeu? Sim. Então, assim, pô, você pode pegar o cabo... eu consegui aqui 200 metros. Show de bola. Porque se você pegar a tabela da Beld, não estou com ela aqui agora, mas você tem ali velocidade de transmissão que vai até mais, 200, 300 metros. Então, se aquele cabo, aquela transmissão tá batendo aquela velocidade, realmente vai funcionar. Vai funcionar lá HD, Full HD, com distâncias bem maiores, entendeu? Mas a gente não tem esses dados tão precisos para ultrapassar os recomendados ali. Então, a gente prefere sempre trabalhar com recomendado e o cliente assume o risco, assume o risco. Vai definir, não, eu vou pegar aqui, vou colocar um back-to-back, vou deixar ele com show de bola. O importante é que a gente sempre vai indicar o correto. Maravilha. Isso é uma coisa que eu acho muito legal lá de vocês, que realmente eu vejo essa cautela, né, cara, de não querer... o cara quer comprar, mete o cabo de 100, que o cara vai, eu vou ganhar mais. Vocês estão mais preocupados em garantir o funcionamento do que, correr riscos, né? Eu acho isso... Com certeza, porque essa galera que compra com a gente cabos para transmissão é uma galera que sempre volta, entendeu? Então, você não vai vender o cabo para a pessoa uma vez, você vai vender várias vezes. O cara vai indicar você para outras pessoas, que é o que acontece muito. A maioria dos nossos clientes vem no nosso WhatsApp e fala lá, fulano falou para chamar vocês aqui, que tem o cabo e tal. Então, é sempre assim, cara. Então, eu gosto de trabalhar com a verdade porque você ganha o cliente com aquele ensinamento que você está dando para ele, falando que você não está enganando ele. Você quer vender a verdade, não vender o que, de repente, ali ele não precisa, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Tiago, eu queria agora falar, cara, sobre essas nomenclaturas, né? Que a gente tá bem acostumado aqui a ver, que às vezes fica um pouco confuso, mas queria que você tentasse, de uma maneira simplificada, explicar um pouco para a galera, né? O que é o 3G, 6G e 12G? O que isso significa e o que isso traz de diferença de um para o outro? Olha, Ivan, aí a gente volta para as tabelas, né? Isso aqui são frequências de transmissão. Você tem 3 GB, os padrões 1,5 GB, 3 GB, 6 GB e 12 GB. Então, com essas velocidades de transmissão, você vai atingir certas resoluções. Então, a gente sabe que toda câmera que é compatível com 3 GB, ela só vai atingir Full HD, entendeu? Então, quando a gente fala de 6G, a gente já está falando de um 4K 30p. 30p. Esse é aquele explicar. O 3G, simplificando, né? 3G é Full HD, o 6G você faz tanto Full HD quanto 4K em até 30 frames por segundo. Exato. E o 12G você já consegue fazer o 4K em 60 frames, né? Basicamente é isso. E aí o melhor dos cabos, que é o 4K, vai atender todas as frequências abaixo dele, entendeu? Tem gente que fica nessa dúvida, né? Fala, pô, eu tenho vamos supor, um BNC aqui que é 4K, só que o meu cabo é Full HD, vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente. Você tem ali uma folga, na verdade, entendeu? Vai atender o que é melhor, sempre vai atender as frequências abaixo dele, entendeu? E é sempre assim. Legal. Bom, aqui eu queria só fazer então uma diferenciação, Tiago, do cabo que seria o cabo 4K para o cabo Full HD, né? Ambos são RG6, mas esse daqui ele é 12G e esse daqui é 6G, né? A cabeça dele é igual ou tem diferença na cabeça também? Tem diferença também, Ivan. A gente tem uma diferença tanto no cabo quanto nos conectores, tá? Quando a gente fala de 4K para transmissão de vídeo, normalmente você vai ter a matéria-prima de prata. Então,
Durante todo o percurso desse cabo aqui, a gente tem um condutor, falando do cabo 4K, a gente tem um condutor 100% cobre e vai ter um banho de prata em todo esse condutor. Isso acontece também no conector, tá? Você tem também aqui um tratamento de prata interno nele, tá? Coisa que aqui já não acontece. Tá, aqui é só o cabo de cobre, né? Ele não tem o banho de prata e a cabeça também não tem essa. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui. Se eu, por exemplo, comprei um rolo desse cabo aqui, mas tenho essas cabeças aqui. Se eu colocar uma cabeça padrão de 6G aqui, o que vai acontecer com esse meu cabo aqui? Normalmente ele vai limitar a 6 GB de velocidade por causa do conector. É a mesma coisa de você pegar um computador lá e colocar uma placa de vídeo de 2 GB comparando com a de 4 GB. Ela vai limitar naquela... Ela vai funcionar e vai limitar na velocidade que você está entregando ali. Então, provavelmente ele me entregaria um 4K em 30 frames só e não em 60, mesmo usando o cabo, por conta de estar usando uma cabeça diferenciada. Legal. E aí eu queria entender um pouco assim, valores, né? Hoje em dia, pensando num cabo, sei lá, de 10 metros assim... tá muito diferente valor de venda assim, para o cara que quer comprar, se já quer investir logo num 12G, ou se ele segura e só usa realmente se ele for ter que usar com 4K. Se a gente for falar numa média, Ivan, sendo bem sincero, você vai ter o dobro do valor. O dobro. Você vai ter o dobro da velocidade e você vai ter o dobro do valor. Tá. Então, se isso aqui é R$200, a mesma metragem aqui vai ser 400. Não exatamente, porque você tem ali o conector. A cabeça também tem diferença de valor. Se a gente for falar por metro, sim. É basicamente isso. Um é 12 e o outro é 24. Basicamente é isso aí. Legal. Cara, outra coisa que eu queria comentar contigo aqui são esses cabos aqui, né? São cabos que são a mesma configuração, né? Do cabo padrão RG6, mas eles são roxos, né? Da onde surgiu essa ideia aqui de fazer cabo roxo? Cara, não só o cabo roxo, mas a gente já fez várias cores, na verdade, né? Porque tem clientes que querem ali uma cor diferente. Isso é uma questão de personalização mesmo. O cara que pede... Exatamente. A empresa dele é roxo, o cara quer ter os cabos roxos. Pode ser. Também, às vezes o setup do cara é azul, entendeu? Ele quer colocar tudo azul. Muitas vezes também você tem diversos tipos de cabos diferentes, então você quer dar uma cor diferente para saber ali de cara qual cabo que é, entendeu? Normalmente você vai ter cabo HDMI, você vai ter cabo de rede, você vai ter cabo SDI. Então, eu quero roxo porque... Se é roxo, eu sei que é SDI. Preto muitas vezes é um cabo de energia. Então, se você tem ali um roxo, um azul, um verde, você tem um cabo diferente ali naquele setup, entendeu? E a questão de durabilidade é a mesma. Exatamente a mesma. A questão da cor não está mudando nada. É o mesmo tipo de plástico que está aqui vai estar aqui também. Perfeitamente, 100%, só muda a cor. Legal. Eu acho bonito, né? Eu acho que são coisas... hoje em dia está tendo muito isso, né? As patolas, né? Você vê a patola verde musgo, a patola verde neon, a galera gosta, né, de personalizar, mas, cara, eu vou te falar no meu uso pessoal, assim, cara, eu acho que é um cabo que ele chama atenção, né? Não só enquanto você está passando ele, no caminho que você está fazendo, mas na própria house ali, ficar uns cabos roxos. No meu ponto de vista, eu posso estar sendo aqui tiozinho old school, mas no meu ponto de vista, eu olho, eu não sei, não me pega assim esse lance da cor, sabe? Eu acho que eu precisei usar um cabo desse, por exemplo, no palco. Eu já tinha passado todos os meus cabos, faltou um que eu tinha que ligar uma microcâmera minha lá, e eu tava com esse cabo. Eu cheguei lá no palco, o diretor técnico do palco olhou para mim e falou: "Mano, o cabo roxo, velho. Tu vai passar um cabo roxo aqui no meio do palco?" E eu falei: "Cara, é o único cabo que me sobrou, desculpa." Mas, às vezes, a gente precisa ser discreto, né? Às vezes, sim. Enfim. Então, esse lance da cor me pegou um pouco. Mas eu tenho vários aqui. Mas é isso, assim. Eu acho que, nesse ponto, no meu uso, assim, eu tenho preferido os pretos. Acho que os pretos, eles... Enfim, são mais discretos, assim, né? E vocês têm pedido de cores específicas, assim? E qual que seria o tamanho mínimo que vocês precisariam
para poder personalizar um cabo? Com relação à cor, a gente não tem muito essa limitação. Como o cabo é o mesmo, a gente consegue... o cara quer 100 metros lá, a gente consegue, entendeu? Claro que vai ter ali um prazo de fabricação, né? Normalmente... Porque a fábrica vai ter que parar de fazer os pretos para colocar o seu... Quando a gente foi na Datalink, eu lembro que tinha uma bancada lá com vários plastiquinhos isso, ali é o PVC, de várias cores, isso, né? Isso e ali era só trocar, mas isso, você tá com uma linha de produção toda preta, aí você tem a máquina que você tá deixando resíduo, tem que limpar essa máquina para poder, né? Enfim, então dá um trabalho. Mas hoje em dia o que é? 500 metros normalmente para poder personalizar? Sim. Normalmente sim, aí o prazo médio é de 12 dias úteis, tá? Para os cabos que não são 4K. Tá. Os cabos que tem prata, normalmente é mais de um mês para fabricar. Você vai colocar ali uns 45 dias mais ou menos. Legal. Isso é uma coisa muito legal, né, cara? Da gente trabalhar com um produto nacional, que é essa possibilidade, né, cara? De você ter essa abertura dos caras de falar, galera, tem um cliente meu que quer o cabo desse jeito, né? Vamos fazer isso. Inclusive, com esse tipo de cabo, né? Que vocês estão comercializando lá. A gente tem aqui alguns feedbacks, né, da galera que fala, mas não daria para ser um SDI e um rede, não dá para ser só um SDI com energia, né? Depois a gente vai falar um pouco disso, assim, mas a possibilidade que a gente tem de poder personalizar quando a gente tem uma fábrica nacional é muito grande, assim, essa facilidade, né? Sim, e ter a Datalink aberta a isso também é muito, muito legal, né? Nós já fechamos muitos projetos aí em parceria com a Datalink e um deles foi um projeto bem grande que a gente usou um cabo que eu acho que a gente não teve nem a oportunidade de falar, que é um cabo de padrão RG7. A gente fez o vídeo dele, a gente foi lá, a gente fez o teste dele, lembra que a gente foi lá Verdade. A gente chegou a fazer, né? Que era um cabo verde, no caso, mas foi um projeto específico, então a gente não teve ali mais para poder falar um pouco mais sobre ele, né? Mas o cliente chegou lá até 145 metros, perfeitamente. Inclusive, eu falei com ele esses dias, ele deu um feedback, falou, cara, tá tudo funcionando 100%, já faz mais de um ano. Cabo com 145 metros, 140 metros, perfeitamente. Entendeu? Tá funcionando até hoje. Ele falou, vem aí tomar um café, visitar a empresa. De repente, a gente até faz Legal, marca uma visita junto com você certeza. lá pra gente ir lá ver como é que ficou esse projeto. E ele tá usando isso instalado? O cabo que ele tá... O cabo é instalação fixa. Instalação fixa. Isso. Legal. Cara, maravilha. Agora, eu queria passar aqui para esse cabo aqui, né? Que é o RG59 Mini, cara. Eu assumo que hoje em dia é o cabo que eu mais tenho usado, né? Eu tenho viajado muito de avião e eu tenho que levar uma mala de cabos, né? E o fato dele ser mais fino foi o motivo que no começo me levou para a Betacave. O que mais me pegou da Betacave era justamente o tamanho e peso, né? Então, nas conversas que a gente teve lá, você falou um dia, testa o RG59, vê lá o que você acha dele e tal. Você me mandou um e, cara, para mim, entrega super bem, principalmente em distâncias pequenas e médias, acho que, enfim, não estou aqui considerando usar ele com 100 metros e tal, mas esse daqui, por exemplo, é um cabo de 30 metros que, cara, olha o tamanhozinho dele, né, cara? A gente tem aqui uma comparação básica aqui, né? Esse aqui... Os dois são 30 metros. Esse é 25. Esse sim. aqui é um pouco menor ainda e, já vê que olha o tamanho, né, cara? O peso, ele é mais pesado. Então, eu preciso levar 6 cabos dentro da minha mala. Então, levar 6 desse e levar 6 desse, para mim, dá uma diferença absurda, né? De volume, peso. Então, tenho gostado muito, cara, desse cabo aqui. Queria que você me explicasse um pouco da diferença aqui entre eles, principalmente na questão de condutor e parte interna. A construção dele é completamente diferente. Normalmente, nos cabos SDI, cabo coaxial, você vai ter uma estrutura muito parecida com os cabos de energia. Se você tem um cabo de 2,5 milímetros lá, que é o padrão de energia que você faz toda a instalação da sua casa, e um cabo de 4 milímetros, significa que cada um vai atender uma demanda diferente. 2,5 você vai usar para a estrutura da casa. Normalmente, para o chuveiro, você vai usar um 4 ou 6, acho que é 6, se eu não me engano. Então, ou seja, um não vai atender o que o outro atende. Então, o cabo mais grosso foi feito para atender a mesma performance que o mais fino, com uma distância maior.
Então, é basicamente a distância. Ah, você precisa de distâncias menores? Vai com esse aqui. Mas nem sempre essa regra também se coloca, porque você fez uma pergunta para mim aquela vez na Cabicom e eu te respondi. Você falou, pô, por que eu compraria? Você tem 2 cabos de 30 metros, um mini e um RG6. Os dois são com preço completamente E diferente. os dois entregam, teoricamente, a mesma qualidade. Aí você né? falou, por que eu compraria o mais caro e não o mais barato? Eu falei, bom, voltando aquele mesmo dilema que eu falo, existe um cabo para cada tipo de projeto. Com relação à resistência, você vai ter uma resistência muito menor num cabo mais fino, Sim. entendeu? Sim. Se você estivesse comprando comigo pela primeira vez, eu não iria te indicar esse cabo da maneira que você usa hoje. Você fala que é por causa do peso e tal, mas eu não recomendaria por causa disso, porque você usa em eventos. Monta e desmonta. Enrola, desenrola. Ele é um cabo que, teoricamente, ele vai ter uma durabilidade menor menos. Com do certeza que esse, vai durar a proteção dele. Isso, então, se um dia eu isso. dobrar ele aqui na hora de enrolar e puxar, a chance de eu quebrar é bem maior do que desse, né? Uma coisa que eu percebi também, Thiago, que eu queria aqui já te passar um feedback, cara, eu percebo que esse cabo aqui, depois que eu desenrolo ele fica um pouco sanfonado. Esse aqui, tá? Eu não sei se enfim. É porque ele não foi feito ele não fica retinho, Ele né? não foi feito para enrolar e desenrolar. Exato. Voltando lá do começo da conversa. Ele foi feito para você fazer a instalação igual um cabo de rede. Colocou lá, acabou. Largou no conduíte e tá lá, ou tá passando no... Sim, a Belden possui um cabo flexível para cada bitola também. Hoje a gente ainda não fez o que seria o flexível do isso, mas RG59. de repente surge alguma demanda legal, a gente Pô, é uma sugestão, viu, cara? Eu acho que vale, porque, pô, eu tô gostando muito desse cabo, cara, de verdade, assim, só pra você saber, eu que carrego a mala dos cabos, né? Então, assim, cara, dá uma diferença, bicho. Dá uma diferença você passar, sair do aeroporto, entrar numa van, ter que ficar carregando. Se você tá trabalhando num estúdio que tá ali, cara, tá tudo certo. Vai no RG6 e que, cara, sem discussão, não tem nem que discutir. Mas a praticidade de levar, né, de carregar, isso realmente foi o que me pegou muito, cara, para o RG59, né? Tenho usado esses maiores para câmera, mando sinal de câmera, e tenho usado os pequenos para fazer aquilo que a gente tinha comentado, que era o que antes eu fazia com os Betacave, que é para poder ligar uma placa de captura do meu switcher no meu computador, para, enfim, fazer ali, eu desço do transmissor sem fio. Então, eu tenho vários tamanhos, né, cara, de cabo, tem de 1, de 2, de 5. Esses aqui eu tenho usado sempre, cara. Esses cabos roxos, principalmente para captura e mandada assim, de sinal, são eles que eu tenho usado, tá? E, cara, pô, nunca tive problema com eles. Estou usando aqui já há mais de um ano, né, cara, esses cabos. Mas são cabos que eu gostei deles por esse motivo, por ser leve, por ser mais fino, né? Teve um cara que me viu usando, ele falou, pô, esse cabo é muito massa, mas eu comprei uns que eu tô já há 2 anos com ele e, cara, ele, depois de muito tempo de uso, de enrolar, desenrolar, provavelmente foi isso, cara. O cara enrolou, deu um nozinho, o cara puxou, não se ligou e danificou o cabo por dentro. Mas no meu uso, cara, eu preferi correr o risco de ter que comprar outro do que ficar carregando peso todo dia, né? Então, assim, até hoje eu não precisei, até hoje os meus cabos todos RG59 estão funcionando super bem, mas eu tive essa percepção, cara, que depois que você desenrola, eles não ficam retinho igual fica os cabos padrão RG6, né? Isso, enfim, é uma coisa que às vezes fica lá uma barriguinha do cabo, você tem que ir lá ter uma atenção de fitar, mas, cara, fora isso, assim, é um cabo que tem me entregado super bem. Como é que é a venda lá de vocês, cara? O que comparando o RG59 com o RG6, assim, o que a galera tem procurado mais? O que a gente vende mais realmente é o RG6, porque a galera sempre está procurando para maiores distâncias, né? Então, o cabo mini, a gente sempre indica para a mesma questão do 4019, que é sempre para você fazer uns patchzinhos ali
até mesmo que fica um aspecto muito mais bonito no painel, você colocar os patchzinhos ali de 50, 30 centímetros bem bonitinho com cabo mais fino, às vezes com cabo colorido de outra cor, fica bem legal, entendeu? Então, com certeza o RG6 é campeão de vendas. Legal demais, cara. Agora, eu queria passar aqui para essa linha aqui, que são os Hi-Flex, né? Eu peguei contigo primeiro esse daqui, que é um cabo que tem a mesma especificação, né? Ele é RG6, ele também 75 ohms, mas na descrição dele, ele vem escrito Hi-Flex, né? Que é para ser um cabo mais maleável, né? Me explica um pouco a diferença desse Hi-Flex aqui para o RG6 padrão. Certo. Esse cabo aí a gente começou a trabalhar com ele também com a demanda de um cliente específico, né, que precisava de um cabo um pouco mais flexível. Então a gente pediu para fabricar esse cabo aí e foi um sucesso. Porém, a gente sempre está procurando esse feedback dos clientes, né? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Então, o que surgiu de atualização para esse cabo aí? A gente ainda tem dele lá em estoque, só que provavelmente a gente vai começar a trabalhar com esse cara aqui. Que é sensacional. Esse daí é outro patamar. Você percebe, ele é o mesmo cabo, tá? Você vai ter a mesma estrutura, só que a gente fez uma atualização na capa dele. Então, aqui a gente já está usando a capa de multicabos lá. O mesmo cabo que tem de sonorização aqui. Então, aqui você já permite fazer curvas de 90 pode graus. Fazer um nozinho que não vai ter problema. Exatamente. Você vai ter um cabo que já vai voltar mais para o lugar com facilidade. Então, esse cabo foi feito para você enrolar, desenrolar, para você ir para evento. A única questão é que você não vai conseguir atender as mesmas distâncias desse cara aqui. Tá. Porque o cabo rígido sempre vai atender distâncias maiores, entendeu? O que você recomenda de distância para isso 50 aqui? metros. 50 metros. Tá. 50 metros você vai conseguir atender daqui, até 6 galera, gigas. ele é realmente diferenciado, tá? Você vê que, cara, ó, você faz um nozinho, coisa... Isso aqui eu não faria brincando com um cabo desse aqui, né? Porque, pô, você consegue ter uma tranquilidade de saber que, às vezes, do jeito que ele foi passado, você puxa, cara, às vezes é normal fazer isso aqui, né? Sim, sim. E se você faz isso com esses tipos de cabo padrão, cara, é um risco, né? Você tá dobrando, enfim. Esse daqui eu tenho usado ele para fazer captura também, porque eu peguei um pequenininho lá contigo, então eu tenho usado para fazer captura e... Cara, é muito diferente mesmo essa questão, até comparado com esse, que é o outro Hi-Flex, né? Você vê que, pô, ele é um cabo mais fosco, né? Ele não é tão brilhante, mas dá para perceber que essa opção aqui nova é diferenciada. Isso aqui foi uma coisa que já tem outras pessoas vendendo ou vocês que estão desenvolvendo isso aqui? O cabo da Belden, chamado 1694F, que é um modelo flexível do 1694A, ele já é mais parecido com esse cabo aí. Aí a gente trouxe essa opção para o Brasil e a gente está começando a vender agora. Legal. E isso é uma coisa exclusiva de vocês ou já tem outras pessoas vendendo? Por enquanto sim. Eu não conheço algum outro fornecedor aqui no Brasil que tenha um cabo com essa mesma característica. Tá. Vamos falar de grana aqui. Um cabo de 50 metros desse comparado com um cabo de 50 metros RG6. Você vai ter ali uma diferença de 30% no valor, mais ou menos. Mais caro? Sim. Tá. O flexível é mais caro e te entrega menos distância. Menos distância, então, mas... é uma balança. Não dá para ganhar de todos os lados também, né? Sim. Você ganha de um lado e perde do outro, tá tudo certo. Mas, pô, até 50 metros, cara, pô, é realmente um diferencial, cara. Eu gostei muito, peguei esse cabo aqui contigo da última vez que eu fui lá. Tenho muito interesse em pegar cabos maiores, que eu acho que para gente que realmente está nessa pegada de ficar montando e desmontando, cara, faz muita diferença, cara, ele ser um cabo mais flexível, né? Você evita perder um cabo grande porque você fez um nó no meio e você não sabe depois aonde que foi esse nó. Então, mesmo que você quiser picotar ele depois, você Sim. nunca vai ter a certeza da onde que foi que ele rompeu, né? Então, um exemplo aqui, Ivan, com cabo coaxial, cabo SDI, nós temos aqui, passando nesse polietileno, que é aquela espuma,
sabe aquela espuminha branquinha, branca? que é a branquinha. Nós temos aqui no meio desse cabo passando radiofrequência, né? Então, assim, se o cara fizer isso aqui com o cabo, você Ele vai vai quebrar provavelmente o branquinho então, que assim, está em volta do vai chegar cabo. o sinal lá na ponta? Às vezes vai, mas já vai chegar ali picotado, entendeu? Tem inclusive uma questão que aconteceu no ano passado, que um cliente comprou 50 metros do cabo 4K. Ele falou, pô, cara, não tá chegando 4K, na verdade não tá chegando nem a imagem. Não tá chegando 4K. Não era a imagem. A imagem chegava, mas não chegava. Chegava em Full HD, provavelmente. Falei, cara, a gente já fez todos os testes, mandamos para vários clientes, mandamos para pessoas que a gente tem contato para testar o cabo e já foi comprovado que o cabo funciona. Então, se você tem uma questão aí, a gente quer investigar o que realmente está acontecendo. E aí ele começou a passar lá, pô, o cabo tá. Eu falei, como que é o cenário de instalação desse cabo? Aí ele falou, não, o cabo tá passando ali numa canaleta ali, tá fazendo uma curva de 90 graus, não sei na onde, tá passando... Eu falei, cara, aí... o fabricante, ele já fala que você não pode fazer uma curva de 90 graus com esse cabo. Se você fez, já era, você não tá... realmente você não vai ter... Você pode não ter a entrega que o cabo deveria ter só por causa disso. O cabo rígido, realmente, ele foi feito para instalação fixa. Nesse ponto, o flexível já não teria esse problema. Já não teria esse problema. Se você precisar fazer uma curva até maior aqui, pode fazer uma curva maior, mais fechado que 90 pode fazer uma curva de 90 graus perfeitamente. Legal demais. Thiago, para finalizar aqui a questão dos cabos, vamos falar mais um pouquinho desse aqui, né? Esse aqui é um multicabo híbrido, né? Ele é híbrido porque ele é SDI, dois cabos que são o RG59 Mini, certo? Exatamente. Você tem usado aqui, são dois RG59 Mini mais cabo de energia, né? Você vende ele assim, né? Ele é um rolo, né? Eu tenho aqui um rolo gigante, estou deixando aqui para baixo, mas a única coisa que a gente precisa fazer é comprar uma cabeça de energia, macho e fêmea, e colocar cada uma de um lado. Coisa super simples de fazer. Pode ser que a gente futuramente também, além das atualizações que a gente vai fazer nesse cabo, porque ele é um projeto novo para a gente pode começar já a entregar isso que eu ia te falar, cara. A gente vai deixar aqui mais ou menos 1 metro, né, sem a capa, para facilitar a vida do cara que vai fazer a instalação, e já entrega a solução completa para o cliente. Você entrega uma padronizada, uma cabeça boa, porque eu fui comprar a cabeça, velho, teve umas que eu peguei que você abre e você fala, cara, isso aqui nossa, com certeza o jeito é muito simplesinho, assim, e aí eu comprei o outro um pouco mais caro, que eu vi que já era melhor e tal, então assim, ele é um cabo que, são dois SDI, RG59 Mini, mais o energia, né, que vem num cabo só preso, né, com uma capa que está aqui em volta dele. E, tenho usado muito esses cabos, Thiago. Estou gostando muito deles também. Obviamente, ele é um cabo que não fica leve, né? A gente postou o vídeo recentemente aqui do cabo. Algumas pessoas falam, mas isso daí é um peso do caramba. Cara, é um peso, mas pensa comigo, o peso já estaria aqui em 3 cabos. Se você tiver esses 3 cabos separados, cara, eu acredito que... Isso é até um teste que a gente pode fazer depois, Thiago, de pegar esse cabo, colocar na balança, o de 50, pegar separado, mais um cabo de energia bom, que também não dá para pegar aqueles cabos de energia mequetrefe, porque essa capa aqui é uma capa boa. 50 milímetros de espessura, mais ou menos. Né? E aí fazer esse teste, pesar e ver se dá realmente muita... Eu acredito, cara, que esse aqui, se for mais pesado, é pouca coisa. Tá? Eu acredito que não é uma questão que, nossa, você ficou 2 vezes mais o peso. Não acho que é isso, porque já tem o peso do cabo padrão, né? Mas ele simplifica muito, cara, a nossa vida. Eu acho que foi um cabo que você pediu para mim testar lá, que eu adorei, velho. Eu tô usando realmente com gosto, assim, porque eu passo uma vez só, cara, já tá lá, me entrega 2, né? No vídeo que a gente fez aqui, a gente colocou lá 2 opções de uso, que é você usar 2 câmeras ou você fazer uma volta de PGM para o seu operador de câmera, cara. O cara trabalha com monitor, vendo o PGM final e manda o sinal dele por um cabo. Isso aqui é um sistema muito legal, cara. Para quem opera a câmera sabe que você ter a referência aqui para o seu operador de câmera do que está acontecendo, né, no final, ajuda muito, né, cara? Tenho gostado muito. Como é que tá a repercussão aqui desse cabo aqui lá na Cabicom?
Então, o feedback que a gente está recebendo do cabo é muito positivo. O pessoal está gostando bastante, não está tendo problema com interferência, que era uma dúvida da galera, né? Com relação à Sim. interferência, não está tendo, porque eu acho que a estrutura do cabo é muito boa. Ele tem uma quantidade, os cabos têm uma blindagem muito boa, excelente, igual esses outros aqui que a gente tem. Então, assim, a chance é muito baixa de ter algum tipo de interferência, entendeu? Por conta disso, porque a estrutura do cabo é muito boa. Então, assim, é positiva, totalmente positiva. Tem algumas atualizações que a gente deve fazer em breve. A gente pode até comentar um pouco. De repente, a gente está pensando em colocar o Terra ali já. Sim. Tá? Alguma galera andou pedindo. Isso foi um retorno que eu tive, né? Que eu te passei um diretor técnico de palco. Quando eu fui plugar o cabo lá, ele falou, pô, aqui a gente está usando tudo com terra, o teu cabo tem terra? Aí eu falei, puta, esse aqui não tem. Aí ele olhou meio feio para mim e falou, tá bom, põe aí, mas, pô, era bom que tivesse. Então, assim, tem uma galera de show, principalmente, que, pô, leva bem a sério essa questão de gerenciamento de energia, que comentaram comigo que, pô, fez falta, talvez colocar um terra aqui, né? A gente, pô, eu tenho usado ele muito por isso, porque quando eu preciso colocar uma câmera no palco, eu vou ligar ela lá em qualquer tomada lá, eu estou usando duas energias diferentes, né? Estou usando uma energia que é a energia que normalmente a galera usa no palco e na House Mix normalmente é uma outra fonte de energia. Então, isso tem aquela questão de poder dar o DDP, né? A diferença de potencial elétrico, enfim, e não só trazer interferência, como até queimar equipamentos, né, cara? A galera de som fica muito preocupada quando a gente puxa áudio das mesas de som, porque o cara fala, mas você tá ligado aonde? Onde é que você tá? Então é uma preocupação da galera. Então, pô, se eu vou levar uma câmera pro palco com esse cabo, eu levo com a mesma energia que tá na minha House Mix. Eu tiro o AC da mesma régua que eu estou usando para o meu switcher, que eu estou usando para minhas câmeras. Então, eu unifico, né? Então, isso aqui é muito legal. Tenho usado muito isso, assim. Acho que ele dá enfim, uma tranquilidade de você, pelo menos, manter a mesma rede de energia, né? A gente tá pensando em vários aspectos aí que a galera foi trazendo para a gente, né? Tem gente que tá com a demanda, por exemplo, de colocar um cabo de rede, de repente colocar um cabo só em vez de dois. Então, eu acho Isso foram algumas perguntas que eu recebi, que agora a gente vai ler algumas perguntas, depois eu vou te mostrar isso que é isso. Queria aqui aproveitar, galera. Pô, você tem ideias maluquinhas aí para fazer combinações de cabo, cara? Pô, manda aqui no nosso chat aqui de comentário, porque eu acho que às vezes surge uma ideia legal e tem uma demanda, né? A gente viu aqui que, pô, normalmente é uns 500 metros para poder fazer esse tipo de teste, né? Eles não vão fazer um teste de parar a fábrica para fazer 50 metros de cabo para você especificamente. Então teria que ter pelo menos aí juntar uns amigos para pelo menos dar uns 500 metros, e a gente tem essa possibilidade, através da Cabicom, fazendo intermédio com o fabricante, eles fazerem esse tipo de teste, né? A gente estava aqui conversando disso, de fazer uma versão, uma câmera só com energia, fazer uma outra opção, uma câmera só com rede, para quem usa PTZ, né? O cara que, pô, tem uma PTZ, mas quer receber o sinal via SDI, ele consegue ter um híbrido que, pô, ele liga o SDI e controla a câmera pela rede, né? Enfim, tem muitas possibilidades aqui. Então, a gente já está com os projetos aqui que a gente vai desenvolver, mas se você tiver alguma ideia, fique à vontade aí para comentar, né? E a gente poder ver se isso é viável de ser feito, né? Cara, muito legal, Thiago. Agora, eu vou abrir aqui um quadro novo aqui no videocast, que é pegar perguntas das pessoas, né, cara? Ontem eu avisei em alguns grupos que eu faço parte e no meu Instagram, avisei que você estaria aqui e uma galera mandou aqui umas perguntas. Então, pô, acho legal a gente poder abrir esse espaço para responder, né, cara, o que a galera tá pensando. Eu vou abrir aqui primeiro as que chegaram no Instagram, tá? Bora primeiro lá. aqui, ó, foi o Thiago Jonathan. Ele pergunta assim: como clipar os cabos que vêm sem conector, que não estão com conector? Eu acho que, pô, se eu não me engano, você lá no site, você vende também a opção de vender o cabo tipo rolo, sem estar montado. Ele está perguntando aqui como que ele poderia fazer isso, ele.
Entendi. É bem tranquilo, Ivan. Na verdade, a Cabicom, ela começou vendendo apenas o cabo, né? O cabo e os conectores. E aí depois a gente foi atualizando e começou a vender a solução pronta para o cliente, né? Foi uma solução muito boa. Cada um traz ali um tamanho diferente, personalizado. Não, De fora que modo vocês geral. fazem um acabamento, né, cara? Sim. Não é só pôr a cabeça, né? Você também põe aqui Sim, a gente se termo preocupa com a retrátil. qualidade visual final do produto. Mas assim, é bem tranquilo. A gente tem muitos clientes, né, que compram os cabos da gente com os conectores separados, até mesmo porque às vezes você vai precisar passar por uma estrutura, né? Que Aí você não passa consegue. sem a cabeça e depois você Sim. põe a cabeça. Então, o que acontece? A gente tem uma equipe preparada para fazer as montagens na Cabicom e também a gente tem vídeos já que a gente manda para os nossos clientes ensinando a fazer essa Legal. montagem. Lembrando que o cara tem que ter os alicates, né? Isso, que isso não mesmo. é tão baratinho, viu, galera? Ó, os alicates Betacave eu comprei porque era barato. Agora os alicates Belden aqui, cara, verdade. se prepare. Sem dúvida, a ferramenta é uma coisa muito cara. Se a gente for parar para pensar que o cara vai fazer, às vezes, um evento ali, de repente não vai fazer mais, é uma coisa esporádica. É melhor Já comprar compra pronto. isso, Ou que pelo menos, sei lá, não sei. Vocês têm esse serviço, por exemplo? Sim. De tipo, eu instalei, passei no meu conduíte, eu tô com a ponta aqui sem cabeça, alguém vem aqui prestar isso para mim, porque eu sei que lá eu já levei cabos meus que eu tava com cabeça quebrada, que eu levei lá e vocês arrumaram para mim. Sim. Mas se eu tiver com esse cabo instalado em algum lugar, vocês têm esse serviço? A gente de não ir até o lugar, não. Hoje a gente não tem. Tá. Mas pode ser que futuramente a gente Pagando tenha, bem, assim, né? Pagando bem que mal tem, né? Pode ser que futuramente a gente tenha assim, esse tipo de serviço à distância. Né? Legal. Bom, essa daí então foi a pergunta do Thiago Jonathan. Ele mandou mais uma aqui, que não foi uma pergunta, ele só colocou: comprei cabos na Cabicom através da sua indicação e fui muito bem atendido e tirei minhas dúvidas. Olha lá, do mesmo jeito que eu fui bem atendido lá. Bom saber que você está mantendo o padrão de atendimento para a galera que eu te indico lá. Outra pergunta aqui, ele colocou aqui. Esse daqui foi o... Como é que ele chama? Theo Lopes. O Theo Lopes perguntou: aquele cabo conjunto AC e sinal, que eu acho que é desse cabo aqui que ele está falando, Sim. pode ser HDMI também? Hoje a gente não tem nenhuma parceria que fabrique o cabo HDMI A aqui no Datalink Brasil. não faz cabo HDMI, né? Então isso aqui vem da Datalink, né? Então Sim, hoje a gente não tem, mas a gente pode ver isso daí também. Pode ser uma solução, né? porque às vezes é isso, o cara quer dois HDMI já com energia, né? É um multicabo interessante, Sim. né? De ter. Sim. Mas é isso. Para fazer ele todo lá na Datalink, a Datalink teria que fabricar esse tipo de Sim. cabo e HDMI não é um cabo que eles fabricam. Se a gente levasse, por exemplo, se a gente levar lá, falar: bicho, eu vou trazer aqui os cabos HDMI, só quero usar a tua capa. Você acha que dá jogo ou é mais difícil de negociar isso? Cara, eu acredito que não é impossível, mas teria que ter ali uma demanda considerável para eles quererem fazer isso, né? Legal. Bom, agora aqui, duas perguntas iguais aqui. Uma do Everton Felipe e a outra do Ernélio Silva. Eles perguntam: HDMI ou SDI, né? Cara, essa daqui, vou tomar a liberdade aqui de começar respondendo, porque eu acho que aqui até deixei separado aqui esse aqui, que é um cabo HDMI fibra, né? E, hoje em dia, com os cabos HDMI fibra, a gente consegue ter aqui até 100 metros, né, cara? Acho que até mais. Até mais, Até né? mais, Até mais. A fibra era para ser infinita, né? Eu não sei como infinita, não, né? Enfim, quilômetros e quilômetros, né? Mas sendo HDMI, o que eu vejo que os maiores cabos que eu vejo vendendo é até 100 metros, mas com certeza deve chegar Eu acho que eu até já mais. vi até com 300 metros o Legal. HDMI. O que eu acho, né? Por quando usar SDI e quando usar HDMI. Cara, vai depender muito do teu ecossistema de equipamento. Se você tem uma câmera que dá o sinal HDMI e o teu switcher te dá só a possibilidade de entrar em HDMI, cara, não faz sentido para mim você converter para SDI uma ponta, chegar na outra ponta, converter de novo para HDMI, sendo que a gente tem uma possibilidade de usar cabos longos HDMI. Tá? Eu prefiro o cabo SDI. Gosto meu, por vários motivos.
pela construção do cabo, pela cabeça que você crimpa, que você trava ela, né? O cabo HDMI, um cara dá uma puxada no cabo, pode desconectar o cabo. O SDI não, né? O cabo vai dar uma balançada na câmera, mas ele vai ficar lá, né? Então, no meu uso pessoal, eu prefiro muito usar cabos SDI, até porque os meus switchers que eu tenho são SDI. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho minhas câmeras que eu tenho trabalhado hoje, as FX30, que são câmeras que dão saída HDMI. Eu prefiro fazer a conversão de HDMI para SDI e esticar o cabo SDI. Gosto pessoal meu, eu poderia fazer direto? Poderia, mas meu switcher é SDI, então eu teria que converter aqui de qualquer forma. Mas para cabo longo, eu, no meu gosto, prefiro o SDI do que o HDMI. Vocês trabalham com cabo HDMI lá, Thiago? Vocês têm algum? Trabalhamos com cabo HDMI normal. No momento a gente não tem esse modelo de fibra ainda, tá? Eu peguei com vocês lá aquele menorzinho, que é aquele que tem uma trança, sim. uma trança cinza, se não me engano. Sim, né? Aí a gente já tem cabo muito até bom, 8K inclusive. já. Legal Aquele demais. lá é 8K. Aquele é 8K. Eu vejo que você usa bastante. Né? Uso. Eu uso que às vezes é isso. Por exemplo, a minha saída de multiview do meu switcher é HDMI. E a minha câmera, que eu saio da câmera para o conversor, eu uso esse cabo aí que eu peguei com vocês lá. Mas dando a minha opinião, eu também acho igual você, entendeu? Eu acho que depende do ecossistema de instalação de cada um. Se você já tem ali um sistema completamente preparado para o HDMI, a sua instalação é uma instalação completamente fixa também, porque o cabo HDMI não é um cabo que você tem muita flexibilidade para você ficar também enrolando, desenrolando, Sim, vai para lá, principalmente os fibras, cara. Sim, essa fibra cabeça é mais aqui, ainda. Fibra essa é mais cabeça, ainda. se você girou ela aqui, Sim. ó, isso aqui para quebrar é o que E mais assim, acontece, a galera apesar perder de talvez ser um pouco mais barato do que o cabo HDMI, do que o cabo SDI, se você quebrar esse cabo, você não tem conserta. o que fazer mais. São 20 e poucas vias de cabo aqui dentro, não é um condutor o só. SDI você vai lá, compra um conector, refaz e tá tudo certo, voltou a funcionar. Já tiveram algumas pessoas que quebraram o cabo HDMI, que me perguntaram se tinha como arrumar. Eu tentei fazer uma pesquisa disso. A maioria das pessoas falam que até tem, mas não vale. É melhor você comprar outro do que você pagar um conserto. Se é o trabalho que vai dar para consertar, é melhor você ir lá e comprar outro. Né? Então, é um cabo mais sensível, tá? Esse de fibra, principalmente. HDMI fibra. Para os clientes que vêm falando para a gente sobre HDMI, eles querem realmente mudar de HDMI para SDI porque estão tendo algum tipo de problema, entendeu? Então, assim, eu acho que, de um modo geral, o cabo HDMI causa muito problema. Sim. Porque todo mundo vem com essa mesma perspectiva, entendeu? Sim, muito massa. Agora, mais uma pergunta aqui. Essa daqui é do Sérgio. Sérgio VJ, grande parceiro que faz comigo alguns shows. Ele colocou aqui, ó, já testou aqueles adaptadores RG45 para HDMI? Funciona como alternativa para fibra? Vamos falar um pouco então agora dos cabos RG45, né? Você tá ligado esse daí que ele está falando? Que são os adaptadores que você entra com HDMI, estica o RJ45, chega na outra ponta, vira HDMI de novo. Você já chegou a ver algum... Eu acho que sim, mas acho que eu conheço com outros nomes, parece. Tá. Mas a gente não tem informação sobre esse produto. Tá. Então é isso, Sérgio. Assim, já vi esse tipo de conversor, já vi galera usando. No meu ponto de vista, sinceramente, eu não gosto, cara. Eu acho que é extensor HDMI que chama, né? Você entra, você pega o HDMI, entra nele, aí você estica a distância maior usando o cabo de rede e na outra ponta você volta para HDMI. Então você usa 2 cabos HDMI com esses 2 e um cabo de rede no meio, né? Isso aí realmente a gente não recomenda. Eu nunca usei, tá? Para ser sincero, eu tenho eu comprei um que fica de backup no meu kit, mas eu nunca usei. Mas assim, ele perguntou se vale como alternativa para fibra. Cara, eu acho que a fibra é outro patamar, pensando em fibra e rede. Ou talvez eles estejam falando do HDMI fibra, né? Sim. Nesse ponto, eu prefiro o HDMI fibra. Tá? Se você quiser fazer uma extensão de 100 metros usando um RJ45, eu prefiro que você compre um cabo de fibra de 100 metros. Não seria nem necessário fazer essa extensão. Você já tem o cabo HDMI já tem de opção. fibra, Ele é direto, sem ficar bem fazendo pontas, né, cara? Eu acho que cada conexão que você faz é um risco, né? É um risco daquilo soltar. Só uma coisa, Ivan. Esse aqui é de 30 metros, né? Esse é de 30. Se eu não me engano, a partir de 100 metros, eles já começam a mandar uma espécie de USB
junto, Para que ser você ativo, precisa né? alimentar. Tem que ligar Ele na só tomada. funciona Sim, com alimentação. eu acho que é isso então, que a gente estava falando até 100 metros, eu acho que Sim, ele vai sim. direto ao HDMI, passou, que eu acho que é isso que a galera chama de ativo, né? Não sei o que lá, ativo. Tem a galera que usa USB que fala disso também, mas é isso, aí precisa energia. Já precisa ter alimentação. Energia junto. Legal. Agora eu vou abrir o grupo de alunos, cara. Pô, teve um aluno aqui que primeiro ele colocou assim, ó, pô, não consigo pensar em nenhum tipo de pergunta, quebrei a cabeça aqui. Passou 1 minuto, ele mandou 10 perguntas. E, pô, em 1 minuto o cara deschavou. Vamos lá, uma pergunta legal que ele colocou, que é o Rafael Brunherotti, aluno do nosso curso. Prazo de validade para cabo. Tem uma especificação para cada tipo de cabo? Na verdade, não. A fábrica indetermina a validade do cabo, tá? É indeterminado e o que vai Porque determinar... vai depender muito do uso, né? Aquilo que a gente falou. Se ele está num Exatamente. conduíte dentro de um escritório com ar-condicionado, é uma coisa. Se ele está todo dia indo, um dia tomar chuva, outro dia ele fica num sol de 40 graus, outro dia... Aí vai... o uso é muito diferente. Até porque também esses cabos eles foram feitos para usar internamente. Com exceção dos cabos da Betacave, que já tem uma capa mais preparada para você usar ali externo. Mas você também consegue solicitar aqui também para um uso externo, que você vai ter uma durabilidade muito maior. Nós temos clientes aí de 5 anos atrás que usam o mesmo cabo. Então, vai depender do uso de cada um, entendeu? Sim. Realmente. Não, eu tenho um escritório que eu fiz uma instalação de câmeras PTZ lá, que eu uso um cabo Betacave, só que lá é aqueles piso elevado. Então o cabo ele passa por baixo do piso todo. Cara, esse cabo tá lá 4 anos e meio. E nunca tive problema com eles. Por quê? Porque ele tá lá, paradinho, quietinho, fica guardadinho. A única coisa que eu faço de vez em quando, que eu faço live lá, eu tiro ele, plugo na câmera. Não é um cabo que a gente fica toda hora montando e desmontando. Para esse uso, cara, acho que a durabilidade vai longe, né? Você tem um cabo aqui, ó, que é esse 1694A da Belder, que só pela descrição dele, eu já imagino que esse cabo aqui tem uns 10 anos ou mais. Antigaço, esse cabo aqui eu tenho há muitos anos. Você pode não ter há 10 anos, mas ele tem mais de 10 anos. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito relativo, né? Sim, muito massa. Ele mandou algumas, eu vou ler algumas dele aqui. Ó. Teve uma que ele colocou, que eu acho que tem a ver com o que a gente falou lá no começo. A Cabicom faz algum tipo de suporte técnico para ajudar na escolha do melhor cabo? Ah, com certeza. O nosso atendimento é totalmente voltado a isso, entendeu? Eu quero entender o cenário do cliente, entendeu? O ecossistema, como você falou, do cliente, para entender o que ele precisa, entendeu? Com certeza, isso aí é feito em todo atendimento que a gente faz para quem não já tem a experiência, né, com a compra dos cabos, né? E foi isso que me fez mudar de fornecedor e ficar lá com vocês. Foi exatamente as perguntas que você me fez para saber. É isso mesmo que você precisa, amigão? Deixa eu te ajudar aqui com isso, né? É isso aí. Ele colocou uma outra que é legal também. Em caso de incêndio, os cabos têm alguma proteção? Você já comentou aqui um pouco, né? Que a gente falou dos cabos Betacave verde, que ele tem esse lance de ele não quando a gente fala gerar assim, fumaça, né? vamos dizer, de fábrica aqui, os cabos da Betacave eles já são totalmente preparados para esse tipo de situação. Então, você não vai ter nenhum problema com propagação de chamas, propagação de gases tóxicos, nada disso. Aqui a gente só tem um PVC contra chamas mesmo, entendeu? Não vai propagar chamas, porém pode ser que propague vai gerar ali, uma fumaça isso, tóxica. Sim. Então, é sempre importante, quando você vai fazer um projeto de um estúdio, que é uma coisa zero ali, entendeu? Sempre procurar o melhor produto para que não tenha esse tipo de problema. Pô, já vamos pegar aqui um cabo que tenha toda essa preparação para contra incêndio, tudo certinho, para não ter esse tipo de problema, né? É muito importante. Legal. O Rafa mandou várias aqui, eu vou escolher só mais uma para entrar outras pessoas. Ele colocou uma aqui que eu acho que é legal a gente falar. Se existe algum tipo de certificação para esse tipo de cabo? Não, porque não é exigido. Tipo, não passa em Anatel, não passa em... Esses cabos não são passível de homologação da Anatel. Tá? Quando a gente fala de cabo para, por exemplo, para telecomunicação, é necessário que tenha a homologação da Anatel. Nesse caso, não tem nenhum tipo de certificação, digamos assim. Legal demais. Ó, vou colocar agora aqui de um outro grupo
que ele conta assim, ó, precisei de 15 metros de cabo HDMI para uma transmissão, porém eu não sei até onde aguenta a força de transmissão sem precisar de amplificador. Nesse caso, optei por alugar um transmissor sem fio. O delay foi perceptível, mas resolvi o meu trabalho. Cara, vamos lá. Você deve estar falando aqui dos cabos HDMI padrão 2.0, 2.1, que sim, eu recomendava esses cabos até 10 metros, mas sim até 15 metros já vi gente usando. Mas tem essa opção que a gente falou aqui, né, cara? Se você trabalha com o ecossistema HDMI, vai para o fibra, cara. Vai para HDMI fibra ou converte e usa SDI, tá? Eu tenho vários conversores, gosto dos up-down cross, gosto do bidirecional da Blackmagic, tenho também um up-down cross que é da Neo ID. E, cara, quando eu tenho esse tipo de problema, cara, eu converto para SDI e segue o baile. Mas se você não tem, cara, pô, acho que é mais barato você pegar um cabo de HDMI fibra para um caso de você estar usando o seu ecossistema HDMI. Tá? Isso aí. Agora eu vou pegar uma última aqui, que foi de um grupo aqui que eu coloquei, que eu abri aqui para outra galera. Ele colocou assim, ó, cabo HDMI de fibra é igual? Qual recomenda? Né? Tem também entrada mini de cabo fibra. Vamos lá. Pô, bom que você fez essa pergunta, porque esse cabo aqui, ele é justamente isso. Né? Ele é um cabo que ele tem esse adaptador, porque ele na verdade... esse daqui é o micro, se eu não me engano. Ele é o micro HDMI, tá? E tem a cabeça que faz ele virar HDMI normal. Por que eu tinha comprado esse cabo? Eu tenho uma câmera que eu usava de vez em quando, que é uma câmera que tem uma saída micro HDMI, que são as câmeras antigas da Canon, a 5D, enfim. Então, eu saía com cabo micro. Então, sim, tem como você usar cabo de fibra HDMI com a cabeça micro já nele, tá? E você também tem a opção dos adaptadores depois. Esse aqui, teoricamente, é um adaptador invertido, né? Que é um de micro para HDMI normal, mas o cabo padrão que eles vendem é já o cabo HDMI padrão, mas tem também os adaptadores do padrão pro micro. Cara, eu acho que é isso. Tem algumas perguntas aqui, mas já demos uma alongada aqui na nossa conversa. Eu vou responder aqui para cada um que mandou as perguntas que eu não li, tá? Então, cara, Thiago, eu queria aqui, para finalizar aqui, cara, queria realmente te agradecer, cara, a parceria que a gente tem feito. Isso me abriu muito a cabeça, cara. Na época, você me apresentou para a galera da Datalink e a gente tinha um projeto muito legal lá de fazer um workshop sobre cabo. E eu fui pesquisar, cara, isso foi um momento muito legal de eu ficar bitolado em cabo, pesquisando, lendo os datasheets, procurando informação, e eu acho muito rico, né, cara, quando a gente consegue entender um pouco melhor como a coisa funciona, né, que uma coisa é você saber, pô, se eu plugar essa ponta na câmera, essa ponta no switcher, vai chegar, acabou. Isso aqui é um conhecimento básico. Pluguei aqui, funcionou. Mas se começar a entender por que um cabo é mais flexível que o outro, por que tem opções de tamanho, isso é muito legal, cara. Acho que isso abre bastante assim, a cabeça. E aquilo que a gente estava falando, vai depender muito do seu uso, né, cara? Obviamente, a minha recomendação... Cara, hoje em dia... compraria só isso aqui, bicho. Compraria um monte de cabo desse aqui. Eu acho que isso aqui, para mim, é o futuro, que, cara, é um cabo muito bom, é um cabo que, se depois você estica, ele fica retinho, ele não fica com as dobras. Hoje em dia, se eu tivesse aqui do zero para investir em cabo, cara, com certeza eu iria nesse aqui. Só para saber aqui, Thiago, qual que é o nome desse aqui? Ele é Hi-Flex também. Hi-Flex. Ele é um RG6, tem aqui um U-Flex e depois tem um Hi-Flex, né? Sim. Que é a especificação do cabo, que é o que vem impresso nele, tá, cara? Esse cabo aqui, para mim, hoje em dia, é o que eu usaria 100% em tudo. Mas eu tenho cabo pra caramba, eu vou usar até eles pifarem, aí depois eu compro. Mas, como eu disse, vai depender muito do teu uso, por que eu uso cabo fino e não cabo grosso, aí cada um... Se fosse para dar uma consideração final aqui, porque com relação a cabos SDI, em que momento que eu não recomendo o cabo SDI? Porque eu também faço isso, eu falo Legal. Que eu não recomendo. Em que momento que eu não recomendo?
Passou de 100 metros, eu não recomendo. Sim. Aí vai para fibra, né? Vai para fibra, vai para o HDMI, se tiver oportunidade, sempre procurando um HDMI que tenha certificação, porque o cabo HDMI que atende ali 8K ou 4K 120 Hz, por exemplo, você precisa ter uma velocidade de 48 GB. Se você não tiver 48 GB, você não tem 120. Você só vai ter 60 Hz, entendeu? Então, procura sempre uma marca confiável, né? Eu vou te falar, cara, que eu acho que esse é um problema que eu vejo nesses cabos. Tem muita coisa que você procura que, cara, não tem marca, não tem... Não tem para onde você bater, não tem onde você ligar. Não tem onde você falar, amigão, o cabo aqui deu ruim. Então, Esse daqui, especificamente, é o da Lotus, que eu pego bastante cabo da Lotus. Enfim, tem alguns. Mas, assim, também nunca vi ninguém dando suporte, ninguém... Existe uma certificação mundial chamada... agora eu não me recordo o nome, mas é do HDMI mesmo. É certificado HDMI. Se o cabo não tem esse certificado, significa que ele não atinge a velocidade de 48 GB, que é ali o top do mercado de HDMI. Então, que é o que faria em 8K, por exemplo. Isso, né? Faria em 8K, faria em 4K 120 Hz, por exemplo, que tem muita galera do gamer aí, por exemplo, precisa dessa informação. Então, se fosse para indicar um cabo HDMI, que não é muito a nossa área, eu sempre indicaria um cabo HDMI que é certificado pela HDMI. Você consegue consultar o cabo HDMI pelo site da própria HDMI. Você vai lá, HDMI certificado. Pesquisa lá que vocês vão achar. Bacana demais. Isso que ele comentou é isso, né, cara? Pô, se você tem distâncias muito longas, cara, vai para fibra, bicho, né? Tem os cabos SEMPT, né, que a galera usa, que também já é um multicabo, né, que é comunicação, energia, sinal, né? Aí você resolve. Eu acho que isso é mais para uma galera que trabalha com unidade móvel. Enfim, eu acho que o nosso uso mais humilde, assim, de montar o nosso kitzinho lá, eu acho que ainda, pô, até 100 metros é longe pra caramba você... fazer um trabalho que você tem que passar muito disso, vai para fibra. Aí não tem muito o que fazer. Exatamente. Porque realmente começa a ficar muito longo. Você emendar um cabo de 100 no outro é loucura, tá, galera? Não caia nessa. Se você precisar passar disso, cara, converta para fibra e segue o baile. A gente tem ali o RG7, né, que seria capaz ali de levar até 140, 145 metros, mas aí o cliente tem que medir ali na balança realmente se vale a pena o preço final do cabo ou comprar, por exemplo, de repente um HDMI ou uma fibra SEMPT. Eu lembro que quando a gente fez aquele vídeo, que eu mostrei o cabo de 140 metros, o RG7, teve um parceirão que tem unidade móvel, absurdas, assim. Ele me pediu seu contato, entrou em contato contigo, aí você passou o valor, ele me ligou e falou, pô, tá caro, velho. Esse cabo aí é quase o mesmo preço de comprar um SEMPT, um cabo de fibra com comunicação, com não sei o quê, é um pouquinho mais barato. Tipo, lógico, tá começando a fazer o cabo, não tem demanda de venda. Isso tudo o mercado tem que reagir para a gente conseguir melhores preços. Não, né? só isso também, né, Ivan? Porque voltando àquela parte de ter um cabo para cada projeto. Você imagina que é aquele cliente que a gente vai visitar em breve lá, fez todo aquele projeto com a RG7, como que ele faria no projeto do estúdio dele para ter outro cabo a não ser o SDI? Seria praticamente impossível, entendeu? Você vai usar sempre, você tem que ter o ecossistema, tem que ter o rack de fibra. Ecossistema completamente. Não é assim, a minha camerinha vou jogar, não tem nem entrada de fibra, né? Exatamente. Então, nesse caso, o cara realmente precisou de um cabo SDI e tá perfeito até hoje lá, 100%. Legal demais. Cara, pô, aqui a gente ficaria horas, né, Thiago, falando disso aqui. Isso aqui é um assunto muito cativante, velho. A gente trabalha com isso aqui. Falar de cabo é sempre muito legal. Mas, chegando aqui nos finalmente, eu queria só deixar aqui 3 recados, galera, rapidinho, antes da gente finalizar. Pô, o primeiro cara, entre em contato lá com a Cabicom. Muitas vezes eu passo o contato direto do Thiago. Às vezes eu passo o link do Mercado Livre. E se você pesquisar aí Cabicom, você vai achar o site e vai achar a loja do Mercado Livre deles. Tem muita coisa lá, tem cabo de rede também, né? Não é só cabo SDI, tem muito produto legal lá. Fica aqui minha recomendação. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link tanto do site
quanto o link da loja do Mercado Livre deles, tá? Um outro recado aqui, pô, é um parceiro que a gente tem aqui, que é a Neo ID. Pô, a gente usa aqui as câmeras da Neo ID, controle de PTZ da Neo ID. Pô, Laurindo, grande apoiador nosso aqui, já foi entrevistado aqui por nós. Laurindo sempre também fortalecendo muito aí o mercado audiovisual. E também na descrição você vai encontrar lá o link do site da Neo ID. Mais um recado, pô, eu tenho um curso de transmissão ao vivo que eu falo sobre como eu uso os cabos, como eu escolho, como que eu faço os setups para cada tipo de trabalho que eu executo. Então fica aqui também minha recomendação lá no site tecnicodetransmissão.com.br, também vou deixar o link na descrição, você vai conseguir entender um pouco melhor o que tem dentro desse curso, tá? Para finalizar, um grande salve aqui para o nosso parceiro Fernando. Fernando fazendo a nossa operação de VMix aqui. Obrigado, Fernando. Tamo junto. E é isso, cara. Você está interessado aí em ter um suporte, não só um lugar para você comprar cabo, né, cara? É ter um suporte. Pô, super recomendo, velho. Thiagão é um cara que conhece e ele... Pô, junto com a gente aqui, com os testes que a gente tem feito, ele tem enxergado super bem essa ponta, né, cara? Que é a ponta de quem está ali usando, que, pô, pega ônibus, pega busão, pega avião e, pô, tá debaixo de sol, debaixo de chuva, né, cara? E sabe o lado de quem usa. Então, ele tem a ponte do fabricante, tem a ponte do usuário e ele consegue, pô, ter uma experiência muito legal. Fica aqui, de novo, meu agradecimento, Thiago. Obrigado por ter vindo aí, cara. A Cabicom é um grande parceiro nosso. Eu migrei, né, 100% para SDI lá, muito por conta das conversas que a gente teve. E fica aqui, viu, cara? Isso aqui para mim, eu vou te falar que esse cabinho aqui, cara, gostei muito dele. Eu realmente vou produzir mais conteúdos sobre esse tipo de cabo aqui. E bora já mandar fabricar lá um rolo grande lá desse daqui, que eu acho que esse aqui vai ter demanda. Esse a gente solicitou uma quantidade baixa de 500 metros, mas assim, esse cabo aí a gente sabe que é certeza que vai fazer sucesso, porque muitos clientes já pediam pra gente esse cabo, entendeu? Antes mesmo dele já existir aqui no Brasil. Falava, pô, queria ter um cabo mais flexível e tal. E a gente sempre bateu na tecla da distância. Falou, será que vai limitar a 50 metros, né? Então, acho que 50 metros, muitas vezes, também é uma distância legal, né? Fica aqui meu desafio, tá, Thiago? Vamos pegar um cabo desse aqui de 80 metros lá, para a gente fazer uns testes. Vamos. Para a gente ver se a gente consegue aumentar um pouquinho essa tua indicação aí. Teste, depois a gente corta ele. Se deu ruim, a gente corta ele em 50 e 30 e segue o baile. Mas eu queria muito poder fazer esse tipo de teste com esse cabo. Vamos fazer. Porque eu acredito que deva passar um pouco, tá, cara? Eu acho que... Sempre passa. Eu acho que a gente pode tentar chegar nesse limite. Vamos tentar achar esse limite. Fica aqui meu convite, cara. Se tiver interesse, bora fazer esse teste. Esse ano aí a gente vai trazer várias novidades aí para a galera aí. E vai ser legal. Legal. Só para o último adendo aqui, cara, lá a Cabicom não é só cabo, né? Lá vocês trabalham também com outras coisas, interface de áudio. Com certeza, tem muita coisa nova. A gente está conversando aí, projetos aí, dá um spoilerzinho, talvez câmeras entrando lá. Sim. Vamos... Microfone sem fio, conversores, a gente... Hoje o papo foi focado em cabo, mas eles conseguem te atender com outras demandas também. Então, Thiago, obrigado. Valeu demais. Obrigado. Fica aqui meu agradecimento, galera. Pô, usa lá o cupom Cabicom DTT para você ter lá os 10% de desconto. E, pô, esse aqui já é aqui, se eu não me engano, o 21º episódio, cara, desse videocast. Eu vou deixar também lá na descrição o link da nossa playlist, cara. Tem muito assunto legal. Já falamos aqui de Live View, já falamos de edição, já falamos de UTC, VMix, direção de corte. Cara, tem muito assunto legal lá. Já tem mais de 20 episódios lá para você assistir. Então, fique à vontade. Quer conhecer um pouco mais do mercado de transmissão ao vivo? Acompanha aí o videocast Transmissão ao Vivo. Valeu, galera.